Então ele e a parceira dele, interpretada pela Léa Seydoux. Léa Seydoux. Ela é francesa. Eu sei, eu fiz 3 anos de francês na Wizard. E falou errado o nome dela. Pra você ver. Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta. Eu sou o Osvaldo, essa é a Karina, e o filme da vez é Crimes do Futuro, de 2022. O filme foi dirigido pelo diretor clássico do terror, David Cronenberg, que dirigiu filmes tipo Scanners, Videodrome e A Mosca. E o filme estrela Viggo Mortensen, o Aragorn de Senhor dos Anéis, a Léa Seydoux, dos filmes do 007 novos, e a Kristen Stewart, que vocês conhecem de alguma coisa aí também. E também já deixo um aviso para não confundir esse filme com outro filme chamado Crimes do Futuro, que também é do David Cronenberg. Só que esse foi lançado em 1970. Porque apesar dos filmes terem o mesmo nome e o mesmo escritor-diretor, eles não são nem um pouco relacionados, não é remake, não é continuação, não é nada. Eu acho que o cara só gostou muito do nome mesmo e quis reaproveitar. O David Cronenberg é uma figura bem conhecida do terror, principalmente pelos clássicos que ele dirigiu nos anos 80, e ele tem um estilo muito marcado pelo body horror. O body horror, ou horror corporal, é um subgênero mais ou menos do terror que foca em modificações corporais, mudanças ou coisas grotescas acontecendo com o corpo humano, como o nome sugere. E o Crimes do Futuro foi um filme de retorno do Cronenberg, porque ele não dirigia um filme de terror com ficção científica e horror corporal desde os anos 90. Ele não dirigia um longa qualquer desde 2014 e já faz 10 anos que ele não dirigia um filme que ele mesmo escreveu. Já tiveram outros cineastas que tentaram um retorno à forma, como o Occhiali Neri, que foi o filme do Dario Argento, que saiu esse ano e a gente já falou por aqui, que não deu lá muito certo, a gente não gostou muito. Mas o Cronenberg voltou e fez um filme que claramente é um filme do Cronenberg. Não é lá tão icônico quanto os clássicos dele, mas tem os mesmos temas, as mesmas bizarrices, então acho justo dizer que o Cronenberg voltou à forma com estilo. Esse tem sido um filme que dividiu bastante opiniões, eu vi uma galera falando mal dele, vi uma galera que curtiu também. Eu não tinha nem ideia do que ele era sobre, fui ver sem saber nada. E assim, eu não me decepcionei, foi um filme bem doido, esquisito do jeito que eu gosto, que ele consegue ser conceitão e trash ao mesmo tempo. É um trash cult. Gostamos muito de trash cult por aqui. E o filme também é uma mistura de gêneros muito doida, porque ele tem a ficção científica e o terror, que sempre tem, mas ele também pode ser considerado um filme de distopia e também um filme noir. Então assim, eu curti bastante, achei bem criativo. E antes da gente continuar falando dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda, comentem aí embaixo se vocês já assistiram Crimes do Futuro. O que vocês acharam dessa nova empreitada do Cronenberg? Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. Também acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Também vou lembrar aqui que a gente tem uma caixa postal da Trecheira aberta, então enviem mimos pra gente. E se você gosta do nosso trabalho, então considere virar membro da Trecheira. Quando você é membro, além de apoiar o canal, você ganha acesso a alguns conteúdos exclusivos que a gente lança, também consegue votar em enquetes exclusivas para escolher filmes que a gente fala aqui no canal. Também recebe alguns spoilerzinhos de vídeo antes da hora. Por exemplo, os membros já sabem quais são os ainda mais 13 filmes de Tubarão desse ano, né? Que tá chegando. Assim tá chegando como... não, né? Já foi, a gente já viu essa Não tá merda. chegando pra eles. Então, vamos à trama. Crimes do Futuro se passa no futuro, né? Obviamente. Nesse futuro, os humanos evoluíram de um modo que a maioria das pessoas não sente mais dor e o risco de infecção é quase zero. As pessoas, então, começam a fazer mutilações e modificações corporais como um tipo de apresentação artística. Um desses artistas é o Viggo Mortensen. Ele tem uma condição de saúde bem específica que ele está sempre desenvolvendo órgãos extras no corpo dele. Então ele e a parceira dele, interpretada pela Léa Seydoux, removem esses órgãos sem anestesia, ao vivo, na frente de uma plateia. A grande questão do filme é até meio difícil de explicar sem spoiler, mas o que rola é que o Viggo Mortensen acaba no meio de um conflito ideológico. Porque tem pessoas que acreditam que esses órgãos novos são uma evolução que já está acontecendo com a raça humana, enquanto outras pessoas querem silenciar esse primeiro grupo e fingir que essas modificações não estão acontecendo. E aí o Viggo Mortensen acaba caindo no meio de uma grande conspiração que está rolando ali nesse mundo. O filme é conceitão e esquisito, tem um ritmo mais devagar e por boa parte dele a trama parece que não faz muito sentido, é meio desconexa. Mais uma coisa que a gente tem que falar logo de cara é a construção de mundo que eles fazem. É uma ambientação muito única e eles estabelecem logo de cara como que aquelas relações funcionam. Esse lance de ninguém sentir dor, o lugar que a cirurgia plástica ocupou naquele cenário. Já que todas essas mutilações corporais viraram uma nova moda, os personagens até falam que cirurgia é o novo sexo, que é um conceito bem Cronenberg de se fazer.
Acho que é um tema principal desse filme, que também de vários outros filmes do Cronenberg, que é a junção do natural com o artificial ali. A fusão do humano com a tecnologia, que acho que cirurgia é o novo sexo, é isso, né? Como tá tudo se misturando nesse mundo. E se parar pra pensar, acho que o filme até dá um destaque pra isso, tipo, necessidades básicas humanas, comer, dormir, sexo, tudo eles colocam alguma tecnologia no meio. Tem a cadeira que ajuda a comer, tem a cama que ajuda a dormir. Isso também condiz com a questão dos personagens estarem se modificando, que também acaba entrando nessa coisa do artificial, mas isso a gente vai falar um pouco mais depois. Mas acho que o que eu mais curti em toda a estética desse filme é que ele podia facilmente ter sido um Black Mirror Exploitation, que é o termo que a gente usou pra batizar esses filmes de ficção científica, terror, crítica social foda da Netflix e afins, que é uma estética que a gente geralmente reclama aqui no canal. E todos esses filmes têm aquele visual futurista parecido, que é aquela coisa bem tudo limpo, bonitinho, uma coisa meio minimalista, e eles ficam com um exibicionismo de efeito de After Effects ali o tempo todo, que eles querem mostrar a tecnologia incompreensível deles. E o que eu gostei do Crimes do Futuro é que ele caga na cabeça de tudo isso e ele mostra um futuro científico que é meio cyberpunk, assim, biopunk na verdade, mas é tudo uma merda. Todos os cenários são trash, sujo, caindo aos pedaços, a galera parece que tá morando em umas cavernas até. Ao contrário desses mundos de tecnologia incrível, de ficção científica, é um mundo que você olha e pensa, caraca, deve ser uma merda morar aí. Além de ser sujo, é cheio de artista experimental. Aí não dá. Aí, meu amor, Deus que me livre. O design das tecnologias não é essa coisa minimalista e bonitinha que você espera desse tipo de filme, não. É tudo umas geringonças, assim, uns troços meio orgânicos que se mexem de um jeito travadão, esquisito. E tem 3 máquinas principais no filme, e as 3 são bem bizarras. Primeiro, a cadeira gamer que a galera senta pra comer, que parece uma ossada de animal. Segundo, tem a cama pendurada do personagem, que eu nem sei o que parece, na verdade, de tão esquisito que aquilo ali é. E por último, a máquina de fazer autópsia, que parece um sarcófago e tem um controle, que é tipo uma geleca que eles usam pra controlar a máquina e fazer as cirurgias. E é legal como o filme não se preocupa em mostrar tecnologias que são críveis com base no que a nossa tecnologia tem avançado. Ele cria a própria coisa dele ali a partir dessas máquinas desengonçadas e grandes, esquisitas. E é justamente por isso que eles são bons, porque eles funcionam para criar essa atmosfera biopunk ou de biotecnologia, como você quiser chamar. Parecem uns visuais muito inspirados no trabalho do H.R. Giger, que talvez seja o artista mais famoso no estilo do biopunk ou biomecânico. Foi um dos caras que fez os efeitos e o visual no geral lá do Alien, o Oitavo Passageiro. E é muito doido a mistura de tecnologia que o filme faz ali, porque fica parecendo um futuro, só que é um futuro meio retrô. Porque ao mesmo tempo que ele tem esses aparelhos super tecnológicos que tem um design biopunk rústico, também tem uns personagens que estão usando, sei lá, umas TV de tubo e umas filmadoras de fita mesmo, antiga, caseira. Então é isso, né? Tudo isso pra resumir que essa visão de futuro do Cronenberg aqui, esse futuro meio decadente, eu acho muito mais interessante do que o futuro todo esteticamente correto lá do Black Mirror. E o filme tem as suas críticas sociais, mas não é uma coisa muito explícita. Isso porque o filme fica mais no campo das ideias. Você consegue entender que ele tá falando sobre autoritarismo, mas é tudo tão sutil que em nenhum momento parece que o filme tá fazendo algum discurso na sua cabeça. Então foi muito legal ver essas sacadas do Cronenberg para fazer um filme de ficção científica diferente do que tem sido feito aí nos últimos anos. E é claro que tem o body horror, porque o retorno à forma do diretor não poderia deixar de ter efeitos muito bons, como ele sempre faz. Todo esse lance das modificações corporais é muito bem aproveitado e acho que o visual mais marcante do filme, que foi bem usado para divulgação também, é o cara que tem várias orelhas no corpo. Ele é literalmente todo ouvidos. Mas também tem umas cenas mais gore. Tem a mulher que faz uma performance de cirurgia na cara, que ela fica com os cortes simétricos, assim. E é uma maquiagem bem legal. E também vai ficando mais surreal, né? Toda a estética do Viggo Mortensen fazendo as cirurgias, tirando o órgão, abrindo o corpo. É tudo muito bem feito. E até o momento que ele vai num outro médico e coloca um zíper na barriga dele. E também é muito bizarro e tudo muito bem feito, assim. Os efeitos realmente são primorosos.
E eu gosto que tem uns momentos no filme que parece que é quase uma metalinguagem. Porque o personagem do Viggo Mortensen é um artista que trabalha com body horror, e tem algumas cenas de outros personagens reagindo ao trabalho dele, que parece ser uma coisa meio como as pessoas reagem também ao trabalho do Cronenberg. Desde uma galera que vê uma vez e fica fã, fica maravilhada com aquilo, e aí tem o cara que fica olhando pra aquilo, analisando, discutindo sobre o que é arte, falando que body horror não é arte. Tem até uns outros comentários que os personagens fazem ao longo do filme, não necessariamente sobre as performances do Viggo Mortensen, mas, no geral, que eu acho que combinam também. Tem um detetive na trama que tem algumas cenas conversando com o Viggo Mortensen, e ele trabalha como detetive em uma nova unidade da polícia que tem um nome bonitinho, que eu não tô lembrado agora o que é, mas ele fala que não podia ser só departamento de polícia, tem que ser um nome bonitinho porque ele fala que é mais sexy, e o que é mais sexy tem mais orçamento e vende mais. O que também dá pra aplicar a regra no filme do Cronenberg, que quase sempre tem um tema sexual rolando, inclusive esse filme, que tem muito disso, inclusive umas cenas meio gratuitas, né, tipo as duas técnicas que vão lá consertar o sarcófago, que tiram a roupa e ficam peladas deitadas em cima dele, sem motivo nenhum. Tem umas paradas que parecem que são referência a outros filmes dele. Tem o personagem da criança que come plástico, que a mãe dá um depoimento sobre ele depois e ela fala que ele tem uma baba ácida e que ela pariu um verme, que são cenas que de fato acontecem na Mosca, né? Esse filme maravilhoso. É muito bom isso porque é uma continuação temática, assim, da filmografia do Cronenberg. Tem toda essa questão da mistura do homem com a máquina, etc, etc. Mas também tem algumas relações com, tipo, o Videodrome, por exemplo, que tem muita inspiração ali nas teorias de comunicação do McLuhan. Nesse filme tem um pouquinho de teoria da comunicação ali também, que tem uma parte que a Léa Seydoux começa a brisar sobre o significado das coisas, que parece que ela tá dando uma aula de semiótica. Então acho que é legal isso, é um filme que segue bem todas essas características do diretor mesmo. Que seria uma coisa meio óbvia de falar, né? Mas aí a gente lembra de, sei lá, o Chiali nele, que parecia um filme de qualquer outra pessoa. Lifetime. E as atuações estão muito boas também. A Léa Seydoux tá bem doida e tá bem emocionada. Ela faz vários discursos muito comoventes ali durante as apresentações dela. O Viggo Mortensen também tá muito bom e é um personagem que tem várias camadas, porque ao mesmo tempo que ele é um artista conceitão, ele tem toda essa dualidade que conduz à trama. Ele é informante da polícia e ele denuncia pessoas que fazem modificações corporais ilegais ou de higiene, ao mesmo tempo em que ele vai encontrando outras pessoas e sendo incentivado a deixar os órgãos dele crescerem naturalmente, sem remover, para ver o que vai acontecer. Eu só não sei por que ele tá vestido de mercante do Resident Evil 4 o tempo todo nesse filme. Assim, é um kit de figurino fácil de fazer, né? Que eles colocam a galera com um capuz preto e o paninho na boca. É um visual suspeito instantâneo ali. Mas eu não consigo ver outra coisa quando eu vejo isso. Não, mas que ele tava com uma voz rouquinha, assim, não dá. A Kristen Stewart tá ótima também, ela é um personagem completamente fora das ideias, assim, completamente maluca, do jeitinho que eu gosto. Ela tem uma virada legal de personagem, porque no começo ela é uma, tipo, funcionária pública, assim, burocrata, que cataloga os órgãos do Viggo Mortensen, até que ela assiste uma apresentação dele. Aí, meu amor, vem um fogo dentro da garota, ela ficou obcecada por ele, e aí o objetivo dela no filme é transar com o Viggo Mortensen. E aí todos os diálogos dela depois disso são todos com muita conotação sexual e sempre ela se jogando em cima dele, é maravilhoso. Acho que a gente até conseguiu dar uma geral aqui no filme sem falar muito da trama, mas ao mesmo tempo tem muita coisa acontecendo aqui, a trama fica um pouquinho confusa. Então pra gente falar mais sobre ela, a gente vai entrar na spoiler zone aqui agora. You've just crossed over into the spoiler zone. E acho que é isso, a Spoiler Zone de hoje não tem muito mais pra gente comentar aqui, vai ser praticamente um final explicado do filme. Eu acho que o filme deixa muita coisa bem clara ali, ele deixa algumas coisas implícitas e tem algumas coisas que ele não explica muito e ele deixa pra livre interpretação, assim, no final. Porque no fim das contas o filme é sobre uma distopia autoritária, só que a gente não sabe isso no começo, a gente vai descobrindo isso ao longo do filme junto com o Viggo Mortensen. O filme começa com uma cena bem fora de contexto, que é o menino que come plástico e a mãe dele vendo aquela cena, ficando perturbada e matando o menino. O menino começa a comer a lixeira e fiquei pensando naqueles game show, né? Será que isso é bolo? E a gente só vai entender o significado dessa cena lá pra metade do filme, quando a gente descobre que o pai desse garoto é o líder de um grupo de pessoas que come plástico. Essas pessoas começaram igual o Viggo Mortensen, com os órgãos surgindo dentro deles, só que ao invés deles tirarem, eles faziam uma cirurgia para readequar o sistema digestivo de forma que eles começam a comer plástico.
E isso é encarado como a evolução natural dos seres humanos. E também combina com o tema que a gente falou mais cedo, né, que é retomar, que é essa coisa do artificial, porque agora o sistema deles está vivendo de uma coisa artificial também, né? Eles aprenderam a digerir uma invenção humana ali do plástico, uma parada meio doida. Que não só é uma invenção humana, como é um problema ambiental, né, cara? Assim, no final eles estariam resolvendo o problema ambiental também, que é onde a gente joga esse plástico todo, come essa merda. Ao invés de jogar pras tartarugas, você come. O problema é que isso não é legalizado pelo governo, que não quer que as pessoas saibam que existe essa evolução acontecendo. Então tem todo esse aspecto maior do filme de conspiração e de esconder o que tá rolando. E é muito doido porque algumas coisas são apresentadas e depois a gente muda um pouco de perspectiva. Ou como a Alicia do fala no monólogo, muda o significado. No começo do filme eles apresentam os burocratas do registro de órgãos. O Viggo Mortensen tem que ir lá pra cadastrar que tá crescendo mais uma parada dentro dele. No começo isso parece que é só a burocracia normal, mas depois você percebe que isso é um método de controle. Eles estão ali querendo manter registrado quem é a população que tá virando comedor de plástico. E também é muito relevante pra trama porque o médico responsável, que acaba sendo um simpatizante escondido, ele fala no começo que isso é importante pra registrar essas pessoas e ver como isso vai afetar as gerações futuras, se os filhos delas vão herdar essas características, como que eles vão nascer. Isso acaba sendo o ponto principal da trama, porque acontece que o menino que come lixeira tinha um sistema digestivo de plástico natural, ele não precisou fazer a cirurgia igual o pai dele precisou. Ele é assassinado no começo e o que desencadeia o resto da trama é que o pai quer que o Viggo Mortensen faça uma autópsia ao vivo, que é o jeito dele de fazer uma declaração ali, de mostrar pro mundo que eles existem, a galera que come plástico é uma parte da população, é uma evolução que tá acontecendo ali, pra eles não ficarem mais vivendo ali marginalizados como clandestinos. O que rola na trama é que a Kristen Stewart e esse policial estão envolvidos numa tramóia para fazer com que esse plano da autópsia não dê certo. Então eles sabotam o sistema digestivo do menino e acaba que a autópsia não serve para nada, eles não descobrem nada. Essa parte toda eu acho que tá bem explicada no filme. Os problemas acho que são as várias subtramas que ele vai apresentando também. Tem todo um rolê que o Viggo Mortensen se enfia na metade do filme, que ele vai entrar num concurso de beleza interior. Só que pra fazer isso é um rolê clandestino também, já que essas modificações são ilegais. Ele é convencido a participar do concurso, coloca o zíper na barriga, mas isso nunca é relevante. É relevante sim, a menina dá uma lambida no zíper dele na barriga. Cirurgia é o novo sexo. Numa cena curiosa. E acaba que esse concurso nunca nem acontece porque o médico que tá organizando é assassinado. Eu acho que isso tá no filme mais pra estabelecer esse clima mesmo de repressão ali, da conspiração. Tem também as personagens das duas técnicas, que são um casal que trabalha pra empresa que faz esses aparelhos, que os personagens usam, a cama, a cadeira, o sarcófago. E no começo elas não fazem muita coisa, elas só estão ali sendo esquisitas, indo consertar as coisas, ficam obcecadas pelo sarcófago, mas nada demais. Mas no final elas só começam a matar todo mundo que está envolvido com os comedores de plástico, nos assassinatos organizados, e a motivação delas, de fato, nunca fica explícita no filme. Essa é a parte que fica aberta no final, é pra você fazer teoria e tentar pensar ali por que elas estão fazendo isso. Porque elas não fazem parte da conspiração do governo, porque o detetive fala, ele confessa pro Viggo Mortensen tudo que eles estavam fazendo ali, ele fala que a Kristen Stewart estava ajudando ele, então não tem motivo pra ele não falar que as outras pessoas estavam ajudando também. É aquilo, né? Ele podia não estar querendo admitir assassinato, pode ser que elas eram agentes ali infiltradas também, matando a galera, mas eu também tenho uma outra teoria que talvez esteja mais implícita no filme, que elas estão fazendo tudo pela empresa mesmo que vende esses aparelhos, porque esses aparelhos estão todos ali pra deixar a galera mais confortável. Tipo, o Viggo Mortensen usa a cama porque ele dói todo quando ele tá dormindo, então ele tem que usar a cama lá pra equilibrar os negócios dele. A cadeira é a mesma coisa, ele fica usando aquela cadeira que fica tentando ajustar pra fazer ele comer mais confortável. E quando no final ele decide começar a comer o plástico, tem uma cena que ele tá sentado nessa cadeira tentando comer, a cadeira tá toda tremendo, e quando ele começa a comer o plástico, a cadeira para, ele fica tipo pacífico ali, comendo o plásticozinho dele. O que eu acho que deixa meio implícito, que se essa galera começar a comer plástico, todos esses aparelhos vão ficar obsoletos e essa empresa não vai ter mais utilidade. Então faz sentido pra mim essas técnicas da empresa, esses representantes deles ali começarem a matar a galera pra não deixar isso acontecer, pra não deixar essa informação vazar. Mas eu também acho que esse filme teve um final um pouco inconclusivo. Porque geralmente quando um filme tem um final ambíguo, ou ele conclui a história com uma dúvida, tipo a origem, que no final tem aquela coisa, era um sonho, não era? Mas que, assim, é divertidinho, mas a trama do DiCaprio foi completa naquele filme. O arco de personagem dele concluiu. Mas também tem esses filmes que terminam com o final ambíguo, que ficou com uma sensação de que faltou alguma coisa.
Eu acho que o Crimes do Futuro foi um pouco dos dois, porque ele conclui o desenvolvimento do Viggo Mortensen, tem uma resolução pro arco do personagem dele ali, que ele só aceita a transformação dele e no final decide virar um comedor de plástico. Só que ao mesmo tempo fica uma sensação de que faltou coisa pra ser resolvida porque tiveram essas subtramas que pareciam que iam dar em algo, que iam chegar em algum lugar e só acabou o filme. Eu acho que o arco do Viggo Mortensen foi completo. Ele só não te falou isso explicitamente, mas foi. Ele, cenas antes do filme acabar, ele fala que o outro cara, o pai do menino, morreu e que isso pra galera do plástico ia ser até bom porque ele ia virar um mártir. Então, pra mim, o Viggo Mortensen ali, a partir do momento que ele comeu a barrinha de plástico, ele virou o líder da revolução dos plastiqueiros. Não, mas eu acho que o arco dele concluiu direitinho sim, mas aí tem essas outras coisas ali, tipo, principalmente das assassinas, que eu acho que ficou mal explicado no final. Mas enfim, Crimes do Futuro foi uma experiência muito doida, foi um tipo de filme esquisito que eu curto, e foi um bom retorno às origens do Cronenberg. É óbvio que ele não se equipara aos clássicos dele, mas foi bem melhor do que eu achei que seria, né? Então a gente coloca ele aqui como um notável. Além de ser sujo, é cheio de artista experimental. Aí não dá. Aí, meu amor, Deus que me livre. Pior do que o cara ir tocar o Wonderwall na festinha, é o cara virar e falar, pô, galera, eu vou tocar o Wonderwall aqui, mas num compasso diferente. Não, amor, eu vou tocar o Wonderwall aqui e fazer uma performance. Aí esquece. Eu vou tocar o Wonderwall aqui no meu Teremin. Eu vou tocar o Wonderwall aqui, mas eu vou cantar em Esperanto. Eu vou tocar o Wonderwall aqui, mas eu vou cantar em latim. Não, mas Esperanto tá acima de latim. Eu acho que não, porque Esperanto, pelo menos, tem alguém que pode aprender e usar latim, uma língua literalmente morta. Não, Esperanto é tão morto quanto latim. Quem fala Esperanto? Eu vou cantar o Wonderwall aqui em Klingon. Mas tem como você aprender Klingon no Duolingo. Nossa, tem até uma risada de sitcom aqui agora. Por que eu faria isso? Eu não sei, tem gente que aprende élfico. Eu ia falar isso agora. Eu vou cantar Wonderwall, mas vai ser em élfico. É pior do que cantar numa língua morta, é cantar numa língua fictícia. Não, mas toda língua não é fictícia. Alguém teve que inventar em algum momento. Não, mas veja bem, fictício é um conceito diferente. Bugou, já era. Acabou esse vídeo.